O movimento mais esperado para o início das tratativas com jogadores no mercado de transferências está para acontecer. O Internacional está muito bem encaminhado com o técnico argentino Eduardo Cudê para uma renovação de contrato para a próxima temporada. A gente traz nesse vídeo mais detalhes sobre as tratativas e também as buscas do Inter mais recentes no mercado, por um volante uruguaio que está no futebol europeu e pelo zagueiro Bruno Mendes, que sim, pode acabar sendo repatriado e retornar ao Beira-Rio na próxima temporada. A gente fala também sobre duas confirmações de permanências importantíssimas no time titular do Inter para 2024 e um jogador que já se despediu do Beira-Rio. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar tudo do que foi o dia 11 de dezembro de 2023 no noticiário do Internacional. O presidente está reeleito, Alessandro Barcelos, e hoje ele falou lá na TV Bandeirantes nos Donos da Bola e destacou muito Eduardo Cudê. E tem uma informação importante para eu trazer por aqui. A renovação está muito próxima de acontecer. A gente fala sobre duas permanências, uma saída e os dois uruguaios que o Inter tenta para 2024. Mas antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o oferecimento de KTO.com, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece. Corre lá e vai dar uma brincada, porque terminou o Brasileirão, mas tem campeonato espanhol, inglês, alemão, tem muita coisa rolando lá na KTO e tu vai lá, dá uma brincada, KTO.com, onde a diversão acontece. Bom, de férias, o grupo de jogadores só se representa no dia 6 de janeiro, chega o momento tão esperado da janela de transferências. Quem o Inter irá contratar pensando na temporada 2024? E obviamente muito das contratações do Inter vão passar pelo que o técnico Eduardo Cudê vai indicar, vai pensar, vai autorizar, não vai autorizar. Tudo isso passa por Eduardo Cudê, que não tem a sua vida 100% definida. Ele tem um vínculo com o Inter até o final do ano, aguardava o resultado das eleições. Com a reeleição de Alessandro Barcelos, a situação fica mais simples para a permanência do técnico argentino, que neste momento está na Argentina com os seus familiares. Ele tem uma filha, tem uma esposa por lá, então ele está curtindo as suas férias, mas já falou inicialmente com a direção sobre renovação de contrato. Teve um contato, é verdade, do Racing de Avejaneda tentando repatriar o Cudê, mas isso não deve ocorrer. A informação que a gente trouxe hoje lá na Rádio Bandeirantes de que Eduardo Cudê e Inter têm praticamente tudo acertado. 2 anos de contrato, renovação contratual, pelo que sei, restam alguns detalhes salariais, financeiros, mas não é nada que preocupe nesse sentido. O Alexandre Ernst, no Voz do Gigante, também trouxe hoje no início da tarde essa informação e que é muito importante. Inter e Eduardo Cudê devem acertar, aliás, essa renovação de contrato por 2 temporadas, e Cudê será o treinador do Inter em 2024 e também no ano de 2025, caso nada ocorra até lá. Bom, pessoal, avançando. A partir disso, a gente sabe que o Cudê vai trabalhar junto da direção mercado de transferências. Hoje, 2 nomes, eu tenho algumas informações para trazer aqui para vocês. São 2 jogadores uruguaios de seleção uruguaia. O primeiro deles, o zagueiro de 23 anos, Bruno Mendes, que a gente sabe já passou aqui no Internacional por empréstimo, voltou para o Corinthians, por lá em alguns momentos se firmou, em outros não, mas tem contrato até o final do ano. Teve aí uma batalha para a renovação de contrato do Bruno Mendes nesse ano de 2023 lá no Corinthians. Ele pediu quase 700 mil reais mensais, o Corinthians não topou renovar e o Bruno Mendes vai ficar livre no mercado. Neste momento ele já pode inclusive assinar um pré-contrato. Ele tem vínculo até 31 de dezembro, desde lá de julho. Ele não tendo acertado a renovação com o Corinthians, ele já tinha essa possibilidade de assinar um pré-contrato e sair de graça. Sempre coloco de graça entre aspas, porque tu tem que pagar luvas pro jogador, comissão de empresário, enfim, nunca é de graça 100%, mas de graça no sentido de que tu não vai ter que comprar ele do Corinthians, nesse caso do Bruno Mendes. Bom, o jogador não é descartado pela direção do Inter. Hoje eu conversei com uma fonte do alto escalão do Internacional que me relatou o seguinte: Lucas, é um jogador caro.
Esse é o problema do Bruno Mendes hoje. Ele pediu 750 mil reais mensais para renovar no Corinthians, que não pagou isso. Ele estava dando como prioridade uma renovação para o Corinthians e o empresário dele, que era do Uruguai, o Pablo Bocelli, agora ele trocou, ele tá com o Augusto Nogueira, que é o empresário, por exemplo, do Vinícius Tobias, que foi vendido tão cedo do Inter lá pro Shakhtar e agora tá no Real Madrid. Ele tem escritório aqui em Porto Alegre, tem uma ótima relação com a direção do Inter, mas não seria o suficiente isso porque o Bruno Mendes está pedindo um alto salário. E isso me foi confirmado hoje por uma pessoa importante do Inter, porém, o Colorado segue tentando intensificar a busca pelo zagueiro de 23 anos, que não vai ficar no Inter, não, vai ficar no Corinthians, aliás, em 2024. A outra situação, por mais um jogador uruguaio, é pelo Nathan Nandes. A gente já trouxe esse nome aqui, que interessava o Internacional. Jogador de 27 anos, fará 28 agora no mês de dezembro, no dia 27 ou 28 de dezembro. O Nathan Nandes faz 28 anos. Para quem não lembra, ele foi muito bem como volante no time do Boca, vice-campeão da Copa Libertadores da América em 2018. Aquele jogo lá no Bernabéu que foi ser jogado na Espanha. O River venceu de virada por 3-1 na prorrogação. O Nandes era o motorzinho desse time do Boca Juniors e tá lá no Cagliari desde então, já tem 5, 6 temporadas desde que saiu do Boca Juniors no futebol italiano e interessa ao Internacional, que tem tratativas em andamento. Inclusive o Pablo Betancur, empresário do jogador, confirma essa informação de que o Inter tem tratativas com o Nathan Nandes. Eu acho um baita jogador, ele joga de primeiro, de segundo volante principalmente, e atualmente no Cagliari da Itália ele tem jogado como um terceiro homem de meio de campo, caindo mais por uma beirada direita, não como um ponta, mas um terceiro homem de meio caindo mais pela beirada direita. Ele tem contrato lá na Itália com o Cagliari até junho de 24, ou seja, na virada do ano ele já pode assinar um pré-contrato, tá certo? Lembrando, o presidente Alessandro Barcelos falou hoje mais uma vez no Donos da Bola que sim, tem jogadores que já existem tratativas bem encaminhadas de certa forma. Bom, as outras 3 informações que eu quero trazer aqui para vocês são sobre manutenções ou não no elenco para a próxima temporada. Eu trouxe no vídeo de ontem à noite a compra do Rômulo, tudo acertado. O Rômulo vai assinar nos próximos dias contrato em definitivo com o Internacional, mas tem uma situação importante. Jean Dias confirmou nas redes sociais sua saída do Internacional. Era natural, né? Ele veio com mais de 30 anos, com muitas dúvidas, uma indicação do Mano Menezes, depois de fazer um ótimo campeonato gaúcho no primeiro semestre, eliminou o Inter, vocês lembram também, lá no Beira-Rio. Eu tava nesse jogo, o Jean Dias jogou muita bola no Beira-Rio, mas foi uma aposta e que não deu certo. 16 jogos, 1 gol, 1 assistência para o Jean Dias, deixa o Internacional. Questão salarial que o Inter pagou para ter o Jean Dias foi um valor irrisório, então assim não teve um grande impacto financeiro, mas talvez possa ter brecado ali um ou outro jogador que poderia ter recebido mais oportunidades. E as outras situações foram confirmadas pelo presidente Alessandro Barcelos hoje lá na TV Bandeirantes conosco nos Donos da Bola. Alan Patrick renovará nos próximos dias o seu contrato com o Inter. O meia, que foi um dos principais jogadores do futebol brasileiro e o principal jogador com a camisa do Inter nesse ano de 23, tem um contrato ainda até dezembro de 25 para valorizar o jogador que não tem uma multa contratual, uma multa rescisória tão alta. O Inter vai renovar, aumentar o salário. Ele já ganha hoje um salário na casa de R$1.100.000 mensais. O Inter vai dar uma valorizada nesse salário no tempo de contrato e também, obviamente, no jogador, no Alan Patrick, que foi muito bem essa temporada. E uma outra informação importante confirmada pelo presidente Alessandro Barcelos é que Maurício fica no Inter, pelo menos até meio do ano que vem, confirmando uma informação que eu trouxe com exclusividade para vocês aqui no canal. Por isso é tão importante deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações, mas que o Maurício vai ter a sua venda segurada. O Inter já vendeu o Johnny, que vai para o Real Betis ainda nesse mês de dezembro, agora vai de férias, depois no final do mês se apresenta lá na Espanha, mas o Inter recebeu o dinheiro da Liga Forte, também foi importante para cobrir aqueles 135 milhões de meta orçamentária em venda de atletas, que ainda faltariam uns 40 milhões caso o Maurício não fosse vendido. Então vai dar para segurar o Maurício. O Inter tem 50% do jogador. A Atalanta teve interesse no Maurício na última janela, aliás, nas últimas 2 janelas, e teve uma oferta do Bragantino lá na janela do final do ano passado, e o Flamengo. Inclusive o André Curi, que é empresário do jogador, ofereceu ele pro Flamengo recentemente. O Inter tá bem atento a isso também, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.